Vou convidá-los para colocarem-se de pé comigo por um minuto, e nós vamos ler dos versos 17 ao 20. Jesus enviou 70 dos seus discípulos, 2 a 2, para anunciarem a palavra e cumprirem o ministério de Cristo por onde quer que fossem. Esses 70 tiveram uma experiência que os alegraram bastante. Diz o texto que regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo seu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Senhor, nós te damos graças por sua santa palavra, e pedimos que o Senhor clareie o nosso entendimento e a nossa compreensão desse universo espiritual que tem, ó Deus, detalhes que muitos de nós passa desapercebido. E nós, nesta manhã, queremos exaltar o seu nome, glorificar o seu nome e continuar reafirmando que, ao nome de Jesus, toda força maligna, todo poder deste mundo tenebroso se submete a essa autoridade concentrada no nome de Jesus. Portanto, nós queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. É uma passagem muito conhecida do Evangelho. Jesus envia 70 dos seus discípulos e eles vão 2 a 2, fazendo as obras de Cristo, anunciando o Evangelho do reino de Deus e cumprindo a sagrada missão de dar conhecimento às pessoas do poder que existe no nome de Jesus. Eles retornam alegres e contentes, porque os espíritos malignos lhes submetem. E essa questão do exorcismo e do embate com essas forças do mal não era algo, digamos, fora do padrão da fé judaica. Acontecia algumas vezes. O que as Escrituras nos mostram é que nenhuma das pessoas fora desse universo do discipulado de Cristo tinha autoridade sobre os demônios. Tanto é assim que o endemoniado gadareno vivia durante anos algemado, agrilhoado a uma condição de vida simplesmente deplorável, extremamente triste. Era um homem que vivia entre os sepulcros, que arrebentava as correntes e os grilhões que lhes era imposto, e vivia nu, no meio das sepulturas de um cemitério na terra de Gerar.
Portanto, mesmo conhecendo o poder do Deus de Israel, me parecia que naquela altura a fé judaica já não enfrentava com toda a ousadia estas forças malignas e esses espíritos decaídos que oprimiam dezenas, talvez centenas de pessoas em Israel naqueles dias. A Bíblia Sagrada chega a dizer que havia uma mulher que vivia encurvada por 18 anos, que Jesus diagnosticou como sendo uma escrava de Satanás. Estava debaixo da autoridade de uma força maligna e uma enfermidade terrível. Aprendia naquela condição, e era uma filha de Abraão, ou seja, era membro da nação judaica, ou estava em aliança com o Deus Todo-Poderoso. O fato é que nós, por displicência, ou talvez uma fé que não quer considerar esse capítulo da espiritualidade, vai deixando com que diversas situações em que o diabo, através dos seus demônios, estão em total e completa atuação, às vezes dentro de um casamento, outras vezes dentro de um complexo familiar, outras vezes em outras estruturas, vai agindo, trabalhando e fazendo com que o povo de Deus, às vezes, viva por um bom tempo enganado. Ah, mas pastor, eu sou de Jesus. Muito bem, a confissão de você ser de Jesus é muito importante, porém, as nossas obras, por vezes, elas não confirmam aquilo que nós declaramos com a nossa voz. Por vezes, as nossas atitudes não são tão cristãs quanto nós gostaríamos que fosse. E o fato é que demônios tomam autoridade nessas ocasiões. Nós encontramos o apóstolo Pedro sendo repreendido por Jesus com a seguinte frase: arreda de mim, Satanás. Por um momento de descuido, Pedro foi um instrumento maligno, um instrumento demoníaco, um instrumento satânico para intrometer-se entre Jesus e a cruz, entre Jesus e a obra para a qual ele veio realizar. E Jesus não usou de meias palavras, Jesus repreendeu aquela força maligna, posto que se opunha contra a sua obra e contra o desenvolvimento da obra de Deus na terra. A verdade é que, se nós lermos rapidamente os evangelhos, eles nos levarão a constatar que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Talvez para chamar a nossa atenção que naturalmente, por força das nossas inclinações pecaminosas e até mesmo alguns de nós por força do exercício da religião, estejamos muito mais próximos do inferno do que do céu, porque sabemos que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, disse o Senhor Jesus, entrará no reino dos céus. Então, falar sobre esse tema não é uma coisa mitológica, não é o pastor voltando ao tempo medieval, porque nós não acreditamos que o diabo é essa caricatura que a maior parte das pessoas tenta pintar como um ser
extraído lá do período medieval da história e trazido para os dias de hoje. Hoje, alguns diriam, ninguém mais acredita nesse ser terrível, mas a Bíblia Sagrada não se cala a respeito do diabo. Eu não vou dedicar uma mensagem ao diabo, mas uma mensagem à interrupção de suas obras, uma mensagem em nome de Jesus para despertar no coração da igreja não somente a sensibilidade para com determinados movimentos das trevas, porque nem tudo aquilo que nós imaginamos neutro, de fato é. Não existe neutralidade no mundo em que vivemos. A Bíblia também não descreve, a cosmovisão bíblica não contempla nenhum território neutro. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus, ou você está em marcha operacional para a glória e a implantação do reino de Deus na terra, ou está envolvido, mesmo que fora de sua vontade, mesmo que fora de sua intenção, mas está envolvido na ação e no movimento das trevas no mundo em que nós vivemos. Jesus mesmo disse: eu via Satanás caindo como um relâmpago, e é um fato. Esse mundo é um mundo satânico, esse mundo é um mundo muito mais diabólico do que nós podemos imaginar. Não há neutralidade. Hoje você encontra homens sugestionados a encantar crianças com o seu cântico para se viciá-las. Nós vimos um exemplo nessas últimas, talvez 10 dias, de uma menina de 12 anos que foi sequestrada, levada por um desses homens que têm olhos para o mundo infantil. E essa menina de 12 anos, cujos pais jamais talvez tivessem entrado no caminho dela para evitar esse processo de adultização das crianças, e lhe deram não somente um telefone celular, mas uma conta no TikTok e conta no mundo da internet, e com isso ela entrou em contato com essas forças malignas que operam na mente de homens terríveis e que os escraviza em determinadas questões envolvendo pecado, que também se move para dentro do campo da violência. Nós vimos o nosso município essa semana sendo oprimido por forças malignas do ponto de vista da violência, de modo que uma rodovia federal foi fechada por conta de ações de bandidos. A rodovia Washington Luiz esteve interditada essa semana por conta da intervenção de bandidos, que não somente, meus queridos irmãos, estão oprimindo a cidade de Duque de Caxias, mas estão oprimindo também a cidade do Rio de Janeiro e, pasmem os irmãos, com a bênção de autoridades políticas. Portanto, nós vivemos num mundo muito mais satânico do que nós conseguimos imaginar. Nós entramos em contato com estruturas muito mais diabólicas do que nós gostaríamos de admitir. E essa mensagem é um alerta e, ao mesmo tempo, é também uma colocação doutrinária de um tijolo que ficou faltando na exposição daquela famosa trilogia que o João tão brilhantemente nos presenteou aqui na igreja nos últimos 3 domingos.
ele falou da manifestação do reino de Deus através de sinais e prodígios, mas esqueceu-se de mencionar o que essa manhã eu vou tentar complementar. Ele esqueceu-se de mencionar o poder e a autoridade que a igreja precisa se fazer valer para apresentar o reino de Deus, para expandir o reino de Deus na terra. Eu sei que estou no mundo diabólico, mas me sirvo desse mundo diabólico. Me divirto com as diabolices. Me divirto com esse mundo satânico. E até mesmo vou fazendo lentamente concessões pecaminosas na minha vida ou na vida da minha família, achando que tudo isso é estar antenado com a contemporaneidade, mas não é. Lentamente, alguns valores estão sendo frontalmente atacados e alguns deles estão sendo construídos na mente e no coração da sociedade para que qualquer tipo de violência sexual contra a criança seja tido como algo normal e comum. Nós já estamos vendo em algumas películas produzidas pelo estúdios americanos, Universal, Columbia, Warner Bros. E também a própria Disney, fazendo inserções em seus filmes. Outro dia eu estava lendo uma reportagem da Outra América, falando sobre a tomada dos estúdios de cinema pelos movimentos LGBT e todo o alfabeto junto, tomando os estúdios do cinema, exigindo vagas para atores homossexuais e exigindo que todo filme produzido por Hollywood tenha, de fato, um apelo homossexual envolvido nas películas. O assunto é mais grave do que a gente conseguiria perceber. Isso somente deveria nos prender junto ao altar de Deus, todo o tempo intercedendo pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelas famílias e pelos casais, que de tanto ouvirem falar e de tanto assistirem sobre relacionamentos dissolúveis na televisão, são capazes também de pensar da mesma maneira e entendendo que isso tudo é normal. Gente, isso não é normal e em nome de Jesus eu tomo autoridade nessa manhã para sacudir seu coração e dizer: desperta, acorda, porque nós não estamos sozinhos e que o reino de Deus precisa ser levado em frente pela autoridade que existe no nome de Jesus, através do povo de Deus, como lemos nessa manhã, na descrição de Lucas, capítulo 10, e Jesus disse, repetindo o versículo 19 do texto lido, Lucas 10, do 17 ao 20, e agora com um especial destaque ao verso 19, que diz: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. A imagem metafórica desse animal peçonhento chamado de a serpente, Jesus junta uma outra metáfora, um outro elemento, os escorpiões, que são tão peçonhentos quanto as serpentes, dizendo aos irmãos que nós
estamos numa marcha rumo às mansões celestiais, mas que nós precisamos estar suficientemente despertados para consciente, voluntariamente, pisarmos o poder de serpentes e escorpiões e revelarmos o seu veneno. Bem, por diversas vezes, nós encontramos Jesus no centro de embates incontestáveis com demônios ao longo dos evangelhos. É impossível você fechar os olhos e não perceber o demônio que se manifesta naquele milagre da mão ressequida de um homem, onde Jesus liberta-o em nome de Cristo de todo o poder de Satanás, e logo a seguir a mão daquele homem volta às suas características normais. Nós encontramos Jesus expulsando 7 demônios daquela personagem que nós tanto conhecemos e que tem um lugar muito carinhoso no nosso coração, porque a vemos como uma mulher transformada, a Maria Madalena, de quem Jesus expeliu 7 demônios, arrancou 7 demônios. Estes embates todos que os evangelhos narram, foram apontados por ele como sinais da chegada do reino de Deus. Expelir demônios é algo a respeito do qual a igreja de Jesus foi enviada a fazer. E não acredite que você tem de expelir demônios apenas de pessoas onde os demônios se manifestam da forma característica, engrossam a voz, caem no chão, estribucham, ou tem uma manifestação como em centros de feitiçaria ou coisa parecida. A Bíblia diz que o próprio Satanás tomou Judas Iscariotes. O diabo não outorgou a nenhum demônio a autoridade de oprimir e possuir Judas Iscariotes. No entanto, ele não caiu no chão, não teve as manifestações usuais de uma pessoa endemoniada. Existem outras características e estruturas de ação de demônios que nós vamos tentar nessa manhã traduzir para os irmãos aqui do púlpito da igreja. Olha o que diz em Lucas capítulo 11 e versículo 20, diz aí: se porém, podemos ler juntos? Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, esse ato de expelir demônios e se mostrar com autoridade sobre esse reino das trevas é sinal da chegada do reino de Deus entre nós. Não é comum esse despertamento à homossexualidade como nós estamos vendo. Autoridades precisam, às vezes, comprar brigas eméritas com o movimento LGBT no Congresso e fora do Congresso, por conta dessas teses que são levantadas a nível do pensamento, do academicismo, teses que são muitas das vezes defendidas nas cátedras das universidades. E estas teses e toda essa operação é tão diabólica quanto um homem estrebuchando no chão. Mas como a igreja fará frente a isso, se ela também se serve da mesa dos demônios? Vamos falar daqui a pouco dessas associações
que são terrivelmente prejudiciais à igreja e à nossa estrutura futura de família. E isso é satânico. Como um sinal da chegada do reino, Jesus apontou os embates espirituais que também estão sob aquela tensão que o João gastou 3 semanas para tentar nos fazer entender sobre o já e o ainda não. É óbvio que o diabo está derrotado. Ele não somente está derrotado, como já está julgado. Há um lago de fogo ardente dedicado só a ele e aos seus demônios. Todavia, ele ainda está em operação, pelo que tudo aquilo que a palavra de Deus nos informa sobre o estabelecimento do reino de Deus, só se concluirá com a volta final de Jesus. A Bíblia diz que ele destruirá o anticristo, que é uma encarnação satânica de operação no mundo, com o sopro de sua boca. Diz que essas forças todas serão recolhidas e guardadas em trevas eternas. E diz também que todo filho da desobediência, que vive sob a inspiração e operação dessas forças, acompanharão Satanás e os demônios para o lago de fogo ardente, que é a segunda morte. A morte final, a morte eterna. Satanás já foi vencido na cruz, mas esta vitória precisa ser-lhe imposta até o dia final. Há muitas serpentes para pisar e muitos escorpiões para estraçalhar debaixo dos pés dos santos. Então, não baixe a guarda. O diabo não está brincando de ser diabo, ao passo que muitos de nós, por força, talvez, de falta de leitura bíblica ou uma leitura desatenta aos textos bíblicos, vamos lentamente construindo na nossa imaginação uma cosmovisão bíblica com muita dificuldade em virtude da nossa aversão à oração, a nossa aversão ao estudo das Escrituras e a nossa seriedade no que tange ao exercício da fé. Vamos sendo vitimados todos os dias, estamos em contato com esse mundo caído, com esse mundo corrupto, estamos em contato com certos elementos que operam nesse mundo corrupto, sem qualquer tipo de oposição da igreja. O que o texto nos diz aqui é que os discípulos começaram a fazer oposição a esses espíritos malignos e os espíritos malignos se lhes submetiam. Nós precisamos ouvir o chocalho da serpente por trás de notícias, fatos, construções mentais e elementos que nós vamos, ao longo do dia a dia, meus queridos irmãos, entrando em contato. As ações demoníacas estão por toda parte. Elas estão manifestas ou elas se mostram através de movimentações sutis, não menos opressiva de Satanás nesses últimos dias. Com certeza, se há algo que Satanás não é tonto com respeito ao seu destino eterno. Nós estamos todo o tempo declarando que o seu momento decisivo de juízo eterno está esperando apenas o momento certo de acontecer. Ele sabe
que é um inimigo vencido. Mas tudo que nós encontramos nas Escrituras é esse mundo se satanizando mais, e a igreja, ao invés de se divinizar mais, ela vai perdendo contato com a fé e deixando de lado elementos muito simples como o ato de culto público e o exercício da fé a nível da família. Com isso, o diabo vai ganhando terreno. E para facilitar o trabalho do diabo, nós pagamos para que nossos filhos tenham contato com todo esse universo imundo dos estúdios cinematográficos de Hollywood. Ora, pagando para eles irem ao cinema, verem filmes que nós próprios nunca ouvimos, e vamos, inclusive, investindo nisso para que os nossos filhos tenham experiências das mais tenebrosas possíveis. Por isso, nós vamos vendo os jovens perdendo ânimo para as coisas espirituais, nós vamos vendo a juventude da igreja sem qualquer expressividade do ponto de vista espiritual da fé, nós vamos vendo muitos desistindo aí, praticamente não sentindo um mínimo de estímulo, nós vamos vendo rapazes e moças da igreja assumir figurinos que são, meus irmãos, são figurinos que nós não precisamos fazer grandes elaborações para entender que são figurinos imorais. E, no entanto, nós vamos não somente investindo nisso, mas nós vamos aceitando que esse movimento vá penetrando pela nossa casa adentro, sem o menor tipo de resistência. Algumas vezes, às vezes, me sinto como se eu estivesse sendo testado. Vamos ver se o pastor vai dizer alguma coisa, falar alguma coisa. Meus irmãos, toda mulher precisa cobrir as suas partes íntimas, ter o dorso coberto, ter as pernas cobertas, ter as curvas do seu corpo salientadas apenas na hora de fazer, de fato, aquilo que a gente chama do grande concerto, a grande sinfonia do matrimônio, que é o ato conjugal dentro das quatro paredes do quarto do casal. Não é para fazer uma exibição pública dessas curvas na igreja ou em qualquer um outro lugar público. Isso é o que a sensatez nos chama. Mas nós também vamos perdendo a mão sobre isso e vamos permitindo que nossos filhos, quando vão frequentar os lugares públicos deste mundo, tenham um figurino muito parecido com aqueles que jamais ouviram falar de Jesus ou das coisas pertinentes à fé. E nós vamos entrando em contato com esse universo caído, satânico, sem nos darmos conta do quanto Satanás é astuto. A Bíblia o descreve como uma serpente, exatamente para descrever sua astúcia, sua capacidade de sedução, que é uma realidade que nós todos estamos a viver nestes dias e que a igreja de Jesus está ali, vivendo esses dramas e sendo oprimido, tendo suas forças drenadas, e tem sido muito difícil entender ou fazer o povo de Deus entender que nós recebemos graça e autoridade para nos levantarmos contra essas forças malignas. Satanás se move através das artes. Não são poucos os conjuntos de rock and roll ou heavy metal, como a gente diz,
que usam não somente símbolos satânicos, mas que transformam seus shows e espetáculos num autêntico culto ao diabo. As ideologias e narrativas com as quais os nossos filhos estão entrando em contato nas escolas de formação de primeiro grau, de nível médio, e depois nas universidades, quando a coisa amadurece de uma forma escancarada. Essa semana, eu, como sou pastor, eu sou obrigado a entrar em contato com esse universo da informação para, pelo menos, advertir o povo de Deus. Mas um rapaz de barba, vestido com um vestido de mulher, estava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tentando entrar num banheiro feminino, e de lá estava sendo rechaçado pelas moças, porque a ideologia vai até onde chega o seu portão. E ele estava fazendo um escândalo, porque estavam impedindo que ele entrasse no banheiro feminino na universidade. Portanto, Satanás se manifesta através das ideologias, ele se manifesta através da produção intelectual, onde você vai ouvir sobre ideologia de gênero. Lá nos anos 80, começa o assunto a aparecer nos debates, nas teses universitárias, o ambiente intelectual sendo tomado, e daqui a pouco está na prática social. E normalmente a gente acredita que esses ambientes e que essas ideias são ideias neutras. Não, há forças demoníacas, há forças satânicas que precisam ser resistidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Minha filha, você não pode vestir essa roupa porque você não pode ir para a igreja com esse traje. Nós somos uma família crente, você não pode ir para a praia vestida dessa maneira, com um fio dental. Isso não é um traje que nós possamos, em sã consciência, entender como um traje legítimo, para que uma moça crente, para que uma moça que acredita ser do reino de Deus, lavada e redimida pelo sangue de Jesus, faça uso. Então existe muito mais opressão satânica na sociedade, escondida por trás das artes, das ideologias, da produção intelectual, do que nós imaginamos. O estudo e o enfrentamento deste sistema sombrio das trevas, infelizmente, vem sendo classificado por alguns crentes mais descolados como mitologia, e vem ignorando a teologia bíblica e o ensino do Evangelho dos próprios lábios de Jesus, que apontou para essas forças como forças venenosas, comparando-as a dois animais peçonhentos, a serpente e aos escorpiões. Em Efésios, capítulo 6, e versículo 12, nós encontramos o apóstolo Paulo nos fazendo uma lembrança. Ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Estão lendo aqui, irmãos? Não é contra o sangue e a carne, portanto, não é de natureza física. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a natureza da luta. Ela não é física. Não adianta nada, você não combate estas forças fazendo uso de vitaminas.
fazendo uso de suplementos. Não. Estas forças precisam ser combatidas a nível espiritual. Jesus fala do combate a essas forças como pisar serpentes e escorpiões. O diabo não pode ser considerado ou tolerado. Ele precisa ser denunciado e pisado. No nome de Jesus, pelos irmãos, pelas famílias da igreja, pelos pais da igreja. Seus filhos, meus queridos irmãos, estão todos eles expostos a esse universo. Eu tinha uma prática pessoal como pai, quando os meus filhos ainda viviam debaixo do meu teto. Hoje cada um já tem a sua família. Mas eu e a mãe costumávamos impor as mãos sobre eles e invocar sobre eles o sangue de Jesus, dizendo: eles são propriedade do Senhor. Pai, nós invocamos sobre ele o sangue de Cristo, o sangue que foi derramado no Calvário, inspirado pela passagem do anjo da morte no Egito, que livrou os lares e as famílias, cujas casas estavam guardadas pelo sangue do Cordeiro Pascal derramado naquele momento. Portanto, a nossa luta é espiritual, sim. E a sua condição em Cristo está sendo desafiada a todo o tempo, em todo instante. E se você quer ter uma clara percepção acerca disso, tente falar de Jesus no seu ambiente estudantil. E você verá um inferno se levantando contra você. Entretanto, eu digo a todos os jovens crentes e a todos os irmãos aqui da igreja, que afinal foi para isso que nós fomos salvos, para seguirmos com a missão, pisando em serpentes e escorpiões e não tendo medo de confrontar essas forças diabólicas, que o apóstolo Paulo coloca aqui no capítulo 6 e verso 12, de 3 maneiras, e elas estão aqui em cores diferentes para ajudar os irmãos a visualizar. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades. Isso é um grupo que o apóstolo Paulo cita como sendo característico do nosso embate. Nós estamos em luta contra príncipes e potestades e poderes que assumem suas características na vida e no mundo. O segundo grupo são os chamados dominadores deste mundo tenebroso. Nós precisamos entender de uma vez para sempre que nós não somos deste mundo, e aquele que se fizer amigo desse mundo constitui-se inimigo de Deus. Há uma maneira de se encarar relacionamento nesse mundo. Há uma maneira agora de se encarar relacionamento, até mesmo entre jovens crentes, uma vez que recentes pesquisas da CEPAL revelaram que 72% dos jovens evangélicos têm vida sexual antes do casamento. Isso é ou não é um tributo aos dominadores deste mundo tenebroso? É óbvio que sim. E toda a juventude crente, entre aspas, que está em conexão com esse mundo tenebroso, deixe-me dizer e advertir, estão em conexão com demônios. E aqui não se diz apenas dos jovens, mas se diz também acerca dos adultos.
E o apóstolo Paulo vai citar um terceiro grupo, lá em Efésios 6, versos 12. Forças espirituais do mal. Gente, você está muito bem, de repente acontece uma reviravolta e parece-me que a casa foi colocada de cabeça para baixo. Outro dia, eu estava ouvindo um rapaz músico, porque eu preciso ouvir de coisas que eu não domino. E ele é um ritmista que fez cursos avançados na área dos ritmos e das músicas. Ele foi interrogado sobre a possibilidade de haver um funk gospel. Porque existe toda a versão gospel desse mundo satânico, porque o maior emulador que existe é o diabo. A Bíblia diz que ele se transforma até mesmo em anjo de luz, para, se possível, enganar os santos. Nós não estamos lidando com qualquer coisa. Nós também precisamos ter a nossa visão periférica da leitura bíblica aberta para percebermos esses movimentos da maldade que vão tomando conta, às vezes, de famílias, outras vezes de toda a estrutura desse mundo mal, e também, pasmem os irmãos, em muitas situações que envolvem a nossa relação intramuros na igreja. Por vezes existem brechas oferecidas à maldade e a demônios, e estas brechas são aproveitadas, e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, num texto que eu quero fazer uso com os irmãos. Quem são os principados e potestades? Principado é essa palavrinha aí no grego chamada arquê. É a pessoa ou coisa que toma liderança. Portanto, Paulo vai nos dizer que existem demônios líderes. O universo das trevas não é assim uma bagunça desorganizada como uma repartição pública. Não. O universo das trevas tem organização, tem os arquês, que são os príncipes, que Daniel cita, que o príncipe da Pérsia, Deus havia dado a ele uma direção para começar a orar e jejuar, e ele começa o seu período de oração e jejum para que Deus cumpra a profecia dita por Jeremias, que os anos de cativeiro judaico seriam de 75 anos. No 21º dia, um anjo do Senhor se manifesta para ele e o chama de homem muito amado de Deus. E diz que desde o primeiro dia em que ele assentou no coração orar por essa questão, que o Senhor já havia liberado a resposta. Mas o príncipe da Pérsia, esse tal arquê, essa tal força líder, que dominava a Caldeia naquela altura, que dominava aquela região naquela altura, esse príncipe da Pérsia começou a resisti-lo. Meus irmãos, que tipo de principado existe no nosso país? Um país cuja corrupção é um mal incurável. Um país cuja imoralidade está presente na letra das principais músicas cantadas pela juventude. Num país onde o adolescente criminoso
é dado a ele apenas a pena de 3 anos, caso ele tenha cometido realmente uma pena grave. E normalmente ele é colocado como menor de idade. Que tipo de principado toma conta desse universo que entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, muda governador e entra governador, muda prefeito, sai prefeito e nada muda? Isso é por quê? É porque existe, sim, uma força satânica detendo esse país, e a única força capaz de pisar serpentes e escorpiões chama-se a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que adormecida precisa ser muitas das vezes estimulada para cultuar, quanto mais para resistir às trevas. A outra palavra que Paulo usa aqui no texto é a palavra exousia, no sentido de alguém que tenha habilidade, que tenha licença, que tenha permissão. Quando o diabo tentou Jesus e o levou e mostrou-lhe toda a glória dos reinos deste mundo, ofertou a Jesus dizendo: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus não disse que ele estava oferecendo uma ilusão. Jesus não disse que ele estava oferecendo o que não tinha. Aquilo estava sob o domínio e o controle de Satanás. Os dominadores deste mundo tenebroso, diz respeito à lembrança todo o tempo que nós precisamos fazer, é uma lembrança cansativa, repetitiva, permanente do pastor. O quanto este mundo é diabólico. Nós acreditamos numa neutralidade que não existe. Há demônios envolvidos nesse sistema e eu gostaria mesmo de acreditar nessa tal neutralidade que a Bíblia em momento algum defende. A verdade é que nós estamos vivendo num mundo oprimido por forças espirituais do mal. Apesar da nossa desatenção quanto à compreensão desse sistema satânico, estas tais forças se fazem sentir pela aversão ao Evangelho na sociedade. Ninguém ouve com respeito a pregação do Evangelho. São capazes de respeitar uma mulher muçulmana ou um homem muçulmano em seus trajes religiosos e também na exposição do seu livro sagrado, o Alcorão. Mas ninguém tolera uma exposição bíblica. Ninguém tolera se falar do nome de Jesus e dos seus ensinamentos. Nós dizemos logo, a voz do diabo logo aparece tentando varrer do espectro público o testemunho do Evangelho, dizendo: tenha a sua fé só para ti, lá dentro do seu quarto. São momentos terríveis, dias maus, e o pior são as associações que nós fazemos. Eu gostaria de conduzi-los à leitura de 2 Coríntios, primeiramente. 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Eu vou pedir que vocês, por favor, leiam com atenção. 2 Coríntios 10, verso 3, diz aqui: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. É óbvio, ele vai fazer esse ensino lá em Efésios, no texto que nós lemos.
A guerra ou a batalha é de natureza espiritual. E embora ele vivesse como um ser humano em um momento na história, a sua guerra ou o seu combate, a sua militância tinha características espirituais. Tudo deve ser trazido a Deus em oração. Tudo. Tudo. Da compra da mobília nova, a mudança de endereço, enviar um filho para a universidade, tudo deve ser motivo de oração, porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais, porque a luta é de natureza espiritual, as armas do seu enfrentamento não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Os tais sofismas que Paulo dizia que anulava, as tais fortalezas que o apóstolo Paulo diz que destruía, são elementos que se levantam contra o conhecimento de Deus, são pensamentos, são ideias contra as quais nós precisamos, em nome de Jesus, resistir como povo de Deus, como povo eleito. E a gente luta contra esses pensamentos. Quem sabe você já foi surpreendido em casa com o seu filho chegando, defendendo a causa gay, porque afinal, pai, eles são assim, nasceram assim. E toda essa defesa que se vai fazendo ao longo de décadas, no plano das universidades e até como teses da universidade, das faculdades de psicologia, vai tomando lugar de tal maneira na mente humana, de maneira que quando você vai observar, uma fortaleza foi edificada. Um monumento foi edificado na mente. E a única coisa capaz de destruir fortalezas são as armas espirituais do crente, o ensino bíblico, para formatar os nossos cérebros e a nossa mente como a mente de Cristo, porque é isso que a Bíblia Sagrada diz, que o crente recebe: vós tendes a mente de Cristo, significa ser capaz e habilitado a pensar da mesma maneira que Cristo pensa. E não é por acaso as nossas derrotas, meus irmãos, e os nossos fracassos, é porque nessa batalha nós estamos com certeza perdendo. Agora viremos as páginas da Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 10 também. 1 Coríntios 10, eu li esse texto para os jovens no nosso retiro da juventude e prometi fazer a leitura dele com a igreja. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. O apóstolo Paulo falava dos judeus da sua época. Não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz,
Não perguntes em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz? Pode ler? Versículo 8. Perdão. Estou lendo Romanos. Meu Deus. Agora sim. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, na raiz de toda derrota espiritual, pode ter lá no coração a cobiça por algo ruim, por algo mal. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Nem toda religião, nem tudo aquilo que traz a chancela de evangélico é de fato evangélico. Outro dia me chegou um vídeo de um local superlotado e um jovem adivinhando ou se posicionando na condição de um adivinho no meio da comunidade. Gente, essa gente está manipulando espíritos malignos sem perceber, e gente com Bíblia gritando aleluia lá no meio deles. Diz que eles construíram um bezerro de ouro, essa é a ideia por trás do texto. Não façais, pois, idólatras como alguns deles. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Em muitos desses festivais, como Lollapalooza em São Paulo, Rock in Rio, no Rio de Janeiro, são muitas das vezes declarações abertas a espíritos malignos e cultos praticamente satânicos ao ar livre. Todo o movimento desses grandes festivais nasceu nos anos 60, com movimentos hippies de amor livre e de outros movimentos de rebelião, onde associa a força maligna por trás. Diz que eles estavam ao redor da estátua só se divertindo. Pai, eu estou lá, mas não faço nada, não. Só fico me divertindo lá com os amigos e etc. Versículo 8. E não pratiquemos imoralidade. Veja como alguns pecados acabam por escravizar e impor derrotas. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. A Bíblia usa o verbo cair exatamente por conta do engano diabólico e pecaminoso no entorno daquelas práticas. É pecado. Só pecado? Não. Há associações perigosas com espíritos malignos. Caíram 23 mil. Veja que
força maligna, a força da imoralidade. Gente, nós vivemos num mundo cujo a segunda indústria maior no mundo é a indústria pornográfica. Nós encontramos crentes da igreja, alguns pais da igreja já adultos envolvidos com pornografia. A imoralidade pode levar você a se associar com demônios e essa associação pode ser trágica. Diz a Bíblia que caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos por quem? Esse demônio que a Bíblia chama de exterminador, que é liberado na murmuração, na maledicência, talvez o pecado que os crentes mais caem e toleram. Esse não é só um pecado, é que associa o pecador a esse espírito maligno chamado aqui pelo apóstolo Paulo de exterminador. Então não empreste os seus comentários, não faça comentários de outrem. Se você tem algo crítico ou tem alguma coisa a ser conversada, vá direto à pessoa, converse com ela. Olha, eu o vi numa condição crítica. E não empreste os seus lábios a murmurações que lentamente vai corroendo a sua fé, até que de repente você vê que a pessoa foi embora da igreja, desistiu da fé, desistiu de Jesus e continua vivendo a sua vida pecaminosa nas mãos desse demônio chamado de exterminador. Preste atenção no verso 11. Estas coisas lhes sobrevieram como o quê? Exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E aí Paulo faz a advertência. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Avançando um pouquinho para o verso 19, do mesmo capítulo 10, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Sublinhe essa expressão aí no versículo 19. Eu não quero que, aliás, no verso 20, que vos torneis associados aos demônios. É que essas associações citadas pelo apóstolo Paulo, a idolatria, a imoralidade, a murmuração, são ações pecaminosas que nos colocam em associação com demônios. Preste atenção. Se você está envolvido com alguma imoralidade, arrependa-se. Se você está envolvido com alguma coisa reprovável e vem mantendo isso na sua vida pessoal, eu quero dizer para você que a maior graça do Novo Testamento é nos colocar diante do perdão de Deus em Cristo Jesus. Essas associações são perigosas, mas nós precisamos assumir autoridade sobre isso. Preste bem atenção.
Do ponto de vista espiritual, o pastor tem autoridade sobre o seu rebanho, e é por isso que eu oro por vocês todos os dias. Do ponto de vista espiritual, o pai tem autoridade pela família, portanto, uma imposição de mãos da mãe é uma coisa, a imposição de mãos do pai é outra completamente diferente. Existe uma linha de autoridade ao longo das Escrituras, totalmente responsável e contemplada, meus irmãos, pelos ensinos apostolares. E nós precisamos obedecer essa linha apostolar, essa linha de ensino. Eu quero me levantar nessa manhã, orando sobre você, e não se ofenda, eu não vou presumir que você esteja endemoniado, mas posso presumir pelos textos bíblicos que você esteja fazendo associações não recomendadas nas Escrituras. Essas associações vão aparecendo na vida da igreja através do comportamento, onde nós não estamos tão despertados para adoração como deveríamos estar. Às vezes, durante o louvor, eu já peguei gente lá atrás conversando de costas para a igreja. Que tipo de comportamento é esse? De um cristão que se coloca de costas para o culto oferecido a Deus. Que cristianismo é esse? Que Jesus é esse? Outras vezes nós encontramos adolescentes, filhos dos irmãos, com o celular em punho, durante os cultos, como se o WhatsApp ou o Facebook não pudesse esperar até o culto terminar. Cuidado com as associações no âmbito das artes, as associações no âmbito intelectual, as associações no âmbito da vida. Cuidado com as associações no âmbito das conversas, porque esse tal exterminador foi liberado enquanto Israel murmurava no deserto. Eu tenho uma maneira muito simples de viver a minha vida. Eu não me interesso por nenhum assunto que seja fora do meu âmbito de influência. Não converso, não mantenho diálogo. Se a pessoa insistir, eu disse, por favor, vamos mudar de assunto, ou então, é isso que você pensa de fulano, vai dizer para ele. E depois não é só isso, é que o negócio é tão satânico, porque chega ao fim, o comentário é o seguinte, mas não diz nada para ninguém, tá? Esse exterminador, essa força diabólica, que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios 10:10, não pode ser desprezado. Então, antes que esse culto acabe, vamos orar. Vamos em nome de Jesus. Nós vamos ter um domingo muito especial. Agora de manhã, fazendo essa exposição, abrindo aos irmãos esse assunto, e hoje à noite falando um pouco mais da dor que vai corroendo aí corações de irmãos, amigos, família, queridos colegas do nosso círculo de amizade que está vivendo um momento de drama e de dificuldade. Vamos ficar de pé.